Olá, muito boa tarde. Vamos ver aqui o pessoal que for entrando, mas a gente já vai se apresentando, porque eu vou deixar essa live disponível para os professores que me pediram para assistir depois, porque eu sei que nesse horário agora muitos de nós estamos dando aula, né? Então estamos todos muito ocupados com as nossas turmas, mas eu quis aproveitar a disponibilidade da Simone de estar aqui com a gente hoje para poder falar um pouquinho sobre um assunto que já eu vou falar com vocês. Olá, Camille, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Alice, aluna minha da minha escola, obrigada por estar aqui. Então, hoje eu quero falar sobre um assunto muito bacana com você. Em primeiro lugar, eu sou a Mônica Maia, idealizadora do Método Balé Adulto, do programa Profissão Dança e também diretora do Balé Mônica Maia há mais de 20 anos aqui em Brasília. Hoje eu tenho mais de 230 professores credenciados do Método Balé Adulto, trabalhando de uma forma diferente, especificamente com adultos, tá? Fazendo a diferença aí na vida dos bailarinos adultos. E hoje eu tô aqui nessa live para falar um pouquinho com você sobre a postagem que eu fiz ontem sobre que tipo de professor você é. Você verdadeiramente, enquanto professor, se preocupa em como suas ações, sua forma de se comunicar com seus alunos e com seus pares também, sua forma de fazer a ligação da técnica com o seu aluno, com o tipo de personalidade desse aluno, que é muito importante a gente falar sobre isso, o quanto isso pode influenciar os seus resultados e a convivência diária em sala de aula? Já pensou sobre isso? Pois é, acontece que muitos alunos e professores estão desconectados por falta de compreensão de si mesmo. O quanto isso tem relação com as desistências, desentendimentos internos, falta de paciência, gritos, irritabilidade de ambas as partes. Já pensou? Quanto a gente não passa por isso a vida inteira? Eu que sou professora há muitos anos, fui aluna há muitos anos, o quanto isso acontecia e muitas vezes a gente se sentia perdida em sala de aula, tanto como professor como aluno. Para abrir esse tema e entender o seu próprio perfil comportamental e como isso pode estar influenciando os seus resultados junto com seus alunos, eu tô aqui hoje com a Simone Arruda, que é psicóloga, e ela é especialista em perfis comportamentais, muito importante para você poder saber como você deve lidar com seu aluno e o quanto você pode extrair dele os melhores resultados e também entender por que às vezes você está tendo problemas em sala de aula e não consegue saber. Simone é uma super especialista, fora várias outras especialidades, programação neurolinguística, enfim, eneagrama, muita coisa boa, mas como a gente está aqui hoje numa live curtinha, eu quero que ela esteja aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre os perfis de comportamento, principalmente do professor, para que ele se entenda e possa entender melhor o seu aluno, enfim, saber lidar com ele, conviver com ele. Então, assim, em primeiro lugar, Simone, obrigada por você estar aqui com a gente hoje, falando aqui com o pessoal sobre isso, muito importante. A galera tá aí entrando. É muito bom saber que vocês estão aqui para escutar um pouquinho sobre isso. Aproveita então, gente, para ir tentando se identificar nos perfis que ela vai comentar aqui. Nossa, isso aí parece comigo. Nossa, será que eu estou fazendo isso? Eu não estou percebendo? Isso é muito importante. E aproveita para acompanhar ao longo das próximas semanas o que eu vou falar para vocês sobre isso, tá? Sobre os perfis, sobre professor líder ou professor autoritário, autoridade ou autoritarismo. Então, os perfis têm muito a ver com isso e vamos aproveitar aqui um pouquinho que a Simone tem para falar pra gente. Então vamos lá. Então, a minha especialidade é ajudar as pessoas a se entenderem, a se conhecerem através do processo de autoconhecimento e usar a si mesmo como uma ferramenta para obter melhores resultados. Então, esse caminho que a Mônica está propondo é fundamental. Antes da gente desenvolver habilidades, técnicas, conhecimentos, nós precisamos entender quem nós somos, que é a pergunta de $1 milhão, né? Então, que é mais difícil de ser respondida. E uma parte que a gente procura ajudar as pessoas é identificar o perfil de personalidade.
Cada um de nós temos um jeito de entender o mundo, um jeito de nos relacionarmos, um jeito de processarmos o conhecimento e também um jeito de ensinar o conhecimento para as pessoas. Então vocês que estão o tempo todo no trato, no relacionamento com os seus alunos e tem como responsabilidade, né, ou tem como missão desenvolver, é importante vocês terem essa consciência de como é que vocês fazem isso. E muitas vezes, quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós precisamos modificar a forma como a gente se relaciona. Mas primeiro eu preciso saber como que eu ajo no meu dia a dia. Exato. Então por isso que é fundamental o que a Mônica está trazendo para vocês, que é esse primeiro pilar, é o autoconhecimento. Como eu me relaciono com as pessoas e no caso de vocês, como eu ensino as pessoas. Porque cada um de nós somos diferentes e nós precisamos estar antenados com os nossos alunos, com os nossos clientes, para a gente entrar no canal de comunicação dela, que aí sim ela vai ter um resultado muito mais efetivo. Então, se de repente você está sentindo que não está tendo um resultado efetivo com seus alunos, ou que de repente você não está tendo um aumento de clientes, né, nas salas, nas aulas, ou está decaindo, é importante você verificar você primeiro, antes de falar do mercado, antes de falar da crise. É importante a gente olhar para dentro e ver de que forma que eu estou contribuindo positivamente ou negativamente para os meus resultados no dia a dia. Então vamos lá que eu vou trazer um pouquinho que a Mônica falou. Então eu vou falar de 3 grupos de pessoas, onde cada um tem uma personalidade, características e uma forma de ensinar. E aí você vai vendo se você se identifica com um pouquinho, né? Depois eu falo qual que é o meu, viu? Que eu já sei qual é o meu e o quanto isso influencia nos meus resultados. Daí é legal porque assim, nós duas somos diferentes, né? Então isso é legal também para você fazer parceria com pessoas que têm um perfil diferente, podem agregar no seu dia a dia, nos seus resultados, tá? Isso. Então são 3 grupos de pessoas, que são os mentais, né, que é representado pela mente, pela cabeça, onde fica o cérebro, onde a gente processa as informações que a gente obtém. O outro grupo é o grupo emocional, que é representado pelo coração, então é onde nós nos conectamos com os outros, onde a gente cria empatia. E o terceiro é o centro instintivo, é o grupo das pessoas instintivas, as pessoas de ação, né, as pessoas que estão em busca incessante de resultados, mas resultados agora, resultados imediatos. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um e como é ele como professor, né? Como ele atua e como ele ensina. Então vamos começar pelas pessoas mentais. As pessoas mentais, elas entendem o mundo através do conhecimento. Sabe aquela pessoa assim que você começa a falar um assunto, ela fala assim, mas como que é isso? Como que você sabe que isso dá resultado? Mas baseado em que você está falando isso? Né? Ou é aquela pessoa que sempre passa conceitos, teorias, né? Ela sempre tem uma referência, ou é um livro, é um artigo, é um profissional, um técnico, um teórico. Então essas pessoas que perguntam muito porque elas querem entender como as coisas funcionam e sempre usam referências, fatos e dados, são pessoas mentais. Então a energia toda dela está concentrada aqui na cabeça, né? Professores geralmente mentais, são pessoas técnicas, são excelentes técnicos. Eles sabem do movimento, sabem como tem que fazer o movimento, baseado em que tem que fazer aquele movimento. Então são pessoas que têm muita informação e conhecimento para passar. Porém, são mais técnicos do que, às vezes, mais sensitivos, mais emocionais. Às vezes, podem até não passar tanta emoção, mas são pessoas que sabem explicar muito bem a técnica e, de repente, o movimento que precisa ser passado. E acabam sendo muito focados nesses resultados técnicos, não sabem muito a medida entre dar um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção em sala de aula, o que pode fazer com que o aluno o entenda de uma maneira errada, porque não sabe como ele é. E muitas vezes ele não sabendo que ele é mental, ele também passa essa imagem para o aluno e fica aí esse buraco na comunicação. Onde geram os conflitos. Exatamente, porque a gente, são pessoas que de repente não se aproximam tanto do aluno afetivamente, que a gente está falando de relacionamento, porém passa todas as informações que precisa. Porém, pega essa questão do relacionar, né? Porque muitas vezes as pessoas não querem saber de técnica, às vezes ela quer só sentir o movimento, né? Gosta da sensação que fazer aquela atividade, aquela aula traz para si, né? Muito menos técnica, né? Porém, isso é o forte dele, só precisa desenvolver outra área. E geralmente o mental não está muito preocupado se o aluno está buscando o emocional, né? Ele está mais focado em ver o resultado do aluno.
aluno, né? Então é importante esse equilíbrio. Isso, e o movimento nos mínimos detalhes, né? Porque tem uma forma de fazer as coisas, então vai ter que ser essa nos detalhes. E aí nós temos o grupo dos emocionais. Então são aqueles que a gente tem uma turma aqui, né? Temos aqui a nossa ajudante que é emocional, a Vivi. Ela foi, já começa a ver o movimento, porque o emocional é vibração o tempo todo. Ele sente o ambiente, os mentais eles entendem, compreendem o ambiente através de informação e captando o que pode perceber o máximo daquela situação. Os emocionais não, eles sentem o ambiente, não é assim, é como se a primeira coisa que chegasse no ambiente fosse o coração. E no coração nós temos diversas emoções, a gente não tem só uma, a gente tem todas. E ele está sempre antenado para sentir o ambiente. E de acordo com o que ele sente, ele vai reagindo a cada situação. Então ele pode ter uma facilidade um pouco maior de adaptação do que de repente o mental, porém ele já ele precisa de mais reconhecimento e fica mais sensível com a reação das outras pessoas. Né? Que pode ser às vezes, a pessoa está lá quieta na dela, de repente está um pouco cansada, mas às vezes ele sente que o clima não está legal e pode achar que isso é com ele. Então professores muitas vezes emocionais, eles podem ter um aumento, uma diminuição do desempenho de acordo com a reação dos alunos. Então ele precisa de mais reconhecimento, precisa de mais feedbacks positivos. Né? Então, e às vezes pode ter dificuldade de lidar com tarefas, com questões mais práticas ou questões mais teóricas. É aquele professor também que sofre quando o aluno sai, ele não sabe por que o aluno saiu, ele acha que o problema é com ele, e ele sofre, ele toma remédio para dormir, ele passa a noite sem dormir. Que tipo de professor é você? Você é assim? Porque é exatamente isso, gente. O aluno mental, aquele que está focado em técnica, ele não quer saber se o aluno gostou da aula, ele quer dar conteúdo. Se né? saiu, ele não está muito importando por que ele saiu. E o emocional não, é o que precisa do coraçãozinho aí, dos likes o tempo inteiro. Né? E aí tem os seus pontos positivos, que ele consegue fazer uma conexão mais profunda e ter mais empatia com o aluno. Então o aluno chegou, ele já captou como é que ele está sentindo naquele momento, então ele já é uma pessoa mais de relacionamento, então ele cria mais envolvimento de repente dos alunos, os alunos podem gostar mais de estar com ele, porque o mais importante do que a técnica que existe, mas é o relacionamento. Então muitas vezes ele pode talvez até planejar alguma aula, lógico que não nos mínimos detalhes como por exemplo os mentais, mas dependendo do que ele está sentindo ali no momento da aula, às vezes ele pode trocar. Então se a turma de repente está um pouco desanimada, ele pode de repente pensar numa coisa que seja mais agitada, né? Ou ele está aplicando uma aula, mas ele está sentindo que não tá legal, o pessoal não está realmente correspondendo. De repente ele pode ter um pouco mais de flexibilidade de modificar. Então esse lado mais emocional, né, de conexão, também possibilita de repente uma mudança muito mais rápida do que o mental, que ele vai às vezes até o fim do jeito que ele planejou. Né? A Vivi colocou aqui, por exemplo, os emocionais podem ser fracos na técnica ou serem mais moles para cobrar a técnica. Faz muito sentido isso. Porque não que eles vão ser fracos na técnica, mas ele está tão focado nesse carinho, nesse amor pela dança, por ensinar pelos seus alunos, que às vezes sim a cobrança vai ficar um pouco falha. E é muito importante quando você se identifica como emocional, para você estar o tempo inteiro vigiando para que tenha esse equilíbrio, como eu falei lá do mental. A mesma coisa acontece com o emocional, não é verdade? Para que isso, exatamente, eles são mais moles para cobrar a técnica, às vezes sim, porque eles têm medo de magoar o aluno, eles têm medo que o aluno fique chateado, e que o aluno, enfim, acabe saindo dali, né, desmotivado, e aí ele fica com essa dificuldade. E principalmente quando ele não sabe que ele é emocional, aí mesmo é que ele não sabe fazer isso. E aí é importante para a emocional entender que muitas vezes quando a gente cobra, também é uma forma de amor. Porque ela fica pensando, pô, mas vou cobrar, ela vai achar que eu não gosto dela, vai ficar chateada, não vai querer mais vir na aula, e eu vou perder esse aluno. E não, se é importante para o crescimento daquela pessoa, você às vezes ser mais firme, você cobrar mais, ser um pouco mais exigente, não tem problema, porque a pessoa também agradece, porque só amor ou só falta de muita flexibilidade, em alguns momentos pode ser negativo. Também, exato. Né? E aí nós vamos pro instintivo, né? Essa sou eu. Que são as pessoas de ação, né? São as pessoas do pronto, né? Então precisa fazer, vamos lá fazer, né? Já são pessoas que
pela profissão, precisam saber das técnicas, do conhecimento, mas é como se fosse, a sensação é que parece pessoas mais de feeling, né? Eu tô captando, percebendo o que é para fazer e eu vou lá e faço. Então eles entendem o mundo pela ação. Diferente dos mentais que precisam planejar para saber como que eles vão fazer, os emocionais precisam sentir para depois reagirem, os instintivos eles precisam fazer para saber como que a coisa funciona. Não que eles não planejam, mas um planejamento mais superficial, porque assim, cara, gasta muito tempo ficar planejando, então vamos logo para ação, porque interessa. Agindo, eu sei como que as coisas vão dar certo no final. Então eles planejam um planejamento superficial e aí eles realizam. Agora, se lá no meio, sei lá, da aula, tá vendo que o negócio não vai funcionar, tem problema nenhum de modificar e fazer de uma forma totalmente diferente, né? E se encontra do mesmo jeito e vê resultado do mesmo jeito. Exatamente. Não vai se preocupar tanto em questões teóricas de explicação, por que tem que fazer aquele movimento, baseado em que saiu aquele movimento. Não interessa, o negócio é resultado. Então, pessoas instintivas já buscam mais resultados do que os outros centros, né? Já não se preocupa tanto com a opinião do outro, de reconhecimento, se tá gostando, não tá gostando, não interessa, tem que fazer. É dessa forma que tem que ser feito, você vai fazer. Já tem necessidade mais de controle sobre a situação, né? Isso é verdade. Então, como são pessoas instintivas, elas vão buscar o controle, né? Então, as pessoas, existe uma regra, geralmente é a dele, tá? E ele vai enquadrar as pessoas dentro dessa regra e obter o controle de toda a situação. E agora o interessante do instintivo é que por mais que ele queira manter o controle da situação, ele não é grosseiro. Ele sabe, a gente fica brincando que ele está entre o mental e o emocional nessa questão, que ele se preocupa, ele gosta dos alunos, ele quer estar em sala de aula, ele tem essa coisa do sentimento. Mas o controle não é dessa maneira grosseira, não tipo, eu que mando aqui. Não, ele com jeitinho ele faz com que as pessoas façam o que ele quer e o que ele gosta de fazer, o que ele tá afim de fazer e o que ele propõe. E os alunos acabam meio que escorregando e entrando na dele, né? São pessoas mais assertivas, né? Isso, então eles muitas vezes vão direto, mas são muito protetores também. Então assim, alguns dão medo, mas ao mesmo tempo que dá medo, as pessoas gostam de estar perto porque sabe assim, também na hora de proteger, de cuidar, ele vai cuidar. Lógico que não necessariamente com a mesma sensibilidade que o emocional, por exemplo, faria, né? Ou com tantas informações e técnicas e conceitos como o mental. Porém, ele tem um jeito de cuidar agindo e fazendo o que precisa ser feito, né? Então, às vezes pode ser assim, aquela pessoa que você ama ou aquela pessoa que você odeia, né? Porque não tem, às vezes, um meio termo mais ou menos. Isso. Olha só, então o que acontece? Aqui tem como o instintivo que não planeja, sabe o que fazer na aula. Ele não se perde como? Então, eu não me perco. Ele só não sabe explicar o porquê que ele é legal, boa. Ele só não sabe explicar o porquê que ele tá fazendo daquela forma e porquê que dá certo. Ele só sabe que dá. Porque como a gente está falando de instintivo, ele capta as informações nos 5 sentidos nossos, ele só não processa. Então percebe assim, ele faz, até chegar aqui na cabeça, já foi. Essa é a questão. Então, se perguntar pra ele por que que deu certo, por que que ele faz assim, eu falo, não sei, só sei que é assim, eu sei que a gente vai fazer. É bem isso. Então, para essa live não ficar muito comprida, o que eu quero aqui hoje aproveitar a Simone, claro que a gente ainda vai aproveitar ela muito, um monte, mas o que acontece? Em primeiro lugar, é um assunto sério, porque eu trouxe isso para vocês depois de muito escutar, não só de alunos quanto de professores, e eu atuo nessa área, eu não digo teórica, mas prática, porque eu sou uma pessoa prática, do que traz resultado para o professor em sala de aula. E muito que eu tenho observado é que as pessoas estão o tempo inteiro procurando ver vídeos de aula, vídeo de como montar uma aula, de apostila, e as pessoas estão se desconectando da sua própria essência enquanto pessoa, enquanto professor, do seu talento, como passar esse talento da melhor forma possível. Então você que está passando por essa live agora, presta bem atenção. O quanto você está deixando de se preocupar consigo enquanto pessoa, para que você seja um profissional melhor, para que você seja melhor para os seus alunos, para si mesmo, para os seus alunos, para os seus pares. Então, o seguinte, são 2 coisas que eu quero aproveitar a Simone aqui. Uma dica de como ela pode começar a se perceber enquanto mental, emocional e instintivo. Essas 3 dicas, tá? De como você já pode começar a se identificar, o que a pessoa pode fazer. E o segundo eu quero que você deixe para mim, pode ser através do direct ou pode ser
aqui, enfim, me respondendo essa live, sobre uma dúvida que você tenha de algum comportamento que você tenha tido em sala de aula com seu aluno, ou seu aluno tenha tido, que você não soube lidar, ou sentiu dificuldade, ou está incomodando, para que a gente possa, de repente, te dar um feedback, né? E enfim, você ficar um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais ufa, eu acho que eu me dei bem, ou nossa, eu acho que eu vou precisar me policiar, né? Dar uma olhada sobre isso, e ficar reflexão para vocês, de que todo o trabalho nosso enquanto professor, ele começa em nós mesmos, tá? É lindo a gente passar pelo Instagram vendo vídeos de balé, acompanhando aí agora o Grand Prix, que é a maior competição que tem em termos de dança para as maiores escolas do mundo inteiro, enfim, competições, apresentações, ensaios, é tudo muito importante, mas é muito importante a gente dar foco a nós, professores, enquanto profissionais. Então vamos lá, essa dica da Simone aí para vocês. Como já começar a se identificar enquanto mental, emocional e instintivo? A primeira coisa é trabalhar a autoobservação. Então é um processo importantíssimo que você tem que se perceber o tempo todo. Então quando você está se relacionando com as pessoas, no caso, quando você está dando aula, o que vem primeiro? Você sente que você fala assim, coisas que fazem sentido, você trabalha com muitos conceitos e teoria, você é aquela pessoa que explica muito sobre como as coisas funcionam e por que tem que fazer esse movimento, né? Por que é importante. Ou você, quando chega na sala de aula, a primeira coisa, você procura conexão com as pessoas, de abraçar, de beijar. Não que os mentais não façam isso, mas é assim, o que vem primeiro, o que é mais importante? Chegar, abraçar as pessoas, se conectar, saber como que tá todo mundo. Se você percebe esse sentir o tempo todo, né? Então, isso pega bastante pra você, ou não? Quando você é instintivo, você já chega e começa a fazer as coisas. Vamos lá, vamos começar, né? Então, você é ali, vai, 1, 2, 3, vai! Já começa a ir logo pra ação, né? Então, essas são as 3 coisas que você vai perceber. O que vem primeiro? É natural a gente ter um pouquinho de cada, tá? Então não tem problema não se você se identificou com um pouco mental, com emocional, com instintivo, tá tudo bem, tá? Você não é um ser anormal. Porque na verdade nós temos esses 3, porém eu utilizo mais um do que o outro. Então por isso que entender primeiro qual é o seu vai ajudar você depois a desenvolver os outros. Outra coisa, se você tiver coragem, é muito importante você pedir feedback de pessoas sobre os seus comportamentos. Então você pode até falar, olha, você me vê mais mental, mais de explicar, um pouco frio, você pode até fazer um resuminho e pedir para as pessoas que lhes deem feedback. É fantástico o quanto que isso ajuda o nosso processo de autoconhecimento, porque muitas vezes nós não sabemos qual é a imagem que nós passamos para as pessoas. Isso, exato. Não é o que você é, o que você não é, tá? É a imagem. Então, às vezes assim, eu acho que eu sou uma pessoa legal, né? Divertida, e às vezes o feedback não, é que você é uma pessoa mais fria, uma pessoa mais distante, ou uma pessoa mais discreta, por exemplo, né? Tem pessoas às vezes que é visto como uma pessoa metida, né? Não que você seja, mas se você passa essa imagem, é dessa imagem que as pessoas vão se relacionar com você. Instintivo às vezes ouve assim, você é muito direta, ou muito bruta, muito grossa, né? Fala muito alto. Eu falo, não, mas eu tô falando normal. Mas se as pessoas estão te vendo dessa forma, é dessa forma que elas vão se relacionar com você. Exato. Então peça feedback de pessoas de áreas variadas. Em casa, é ótimo que as pessoas em casa ficam com você há muito tempo, então eles ficam até sedentos para dar feedback. Amigos, para ver se você de repente tem um comportamento diferente. E também para alunos, de repente alunos que você tenha mais proximidade, porque nem sempre as pessoas gostam de dar um feedback, eles ficam meio com medo de você não gostar, né? Então pergunte, fala que você está no processo de desenvolvimento e esse feedback é importante. Então, autoobservação, o feedback, e aí você pode também testar, né? Tem uma coisa que a gente faz quando a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente escolhe primeiro um centro para começar a conversar, para verificar o que faz mais sentido, né? Então você pode também ir testando, né? Eu sou mental, vamos ver, né? Eu começar a falar de teoria, de conceito. Você é de estudar? Percebe, eu gosto de ler as coisas como funcionam, eu não tenho a mínima paciência, eu não gosto. Então você já vai verificando que isso vai modificando bastante, tá? Eu sou mais de ação? Não, eu preciso primeiro saber como as coisas funcionam para depois eu reagir. Não, minha filha, eu meto a cara mesmo e lá depois eu vejo o que vai acontecer. Então perceba isso, né? Então, e teste agir de uma forma diferente. Isso é uma oportunidade de desenvolvimento. Então assim, teste de repente ler um pouco mais, se estruturar melhor as aulas,
teste de repente se relacionar, se você sente que você não é muito de relação, abraçar os alunos, exato. Eu tenho uma professora que tem essa dificuldade de se relacionar mais afetivamente com os alunos, assim. Eu sempre falo para ela, olha, vai tentando essa aproximação, vai fazer bem, não só para os alunos que vão ter essa recepção do professor, quanto para ela também, que vai receber amor também. Então, tem professor que tem essa dificuldade mesmo, mas exatamente isso, fazer essa forcinha para se conectar mais. Isso, quando estiver conversando com as pessoas, ouça realmente, não fica logo, sabe, querendo fazer logo as coisas, o resultado logo, né? Se brinque estar em cada uma dessas posições e perceba qual é aquela que eu fico mais confortável e qual é aquela que eu tenho menos segurança, o que me causa assim, um desconforto muito maior. Porque aquele que causa menos é o seu maior desafio. É onde você precisa ficar mais para o seu processo de desenvolvimento. Porque aquilo que é confortável, você não precisa nem pensar, simplesmente você faz. Agora, para que você consiga realmente ser um excelente professor, você precisa atuar nas 3 e ter facilidade de trocar na hora que você precisa. Se você ficar só no seu, você já sabe o resultado que você vai ter. Se quer um resultado diferente, faça diferente. Faça diferente, exatamente. Então, gente, olha aí, a gente teve aqui a presença da Simone para vocês, para falar um pouquinho sobre, né, os perfis comportamentais, para te ajudar aí a se identificar e, exatamente como ela falou, aprender a trabalhar em todos esses níveis para que seja melhor. Um beijo. Obrigada. E para que você tenha o melhor relacionamento consigo e com seus alunos. Gente, vamos prestar muito atenção nisso. Eu vou começar a fazer mais periodicamente com vocês lives com conteúdos relevantes a respeito do teu desempenho enquanto pessoa e em sala de aula. Eu venho passando por esse processo há 5 anos e eu digo para vocês, é um processo sem volta se desenvolver. E isso é importante se você quer realmente fazer a diferença enquanto profissional e dentro de sala de aula com seus alunos, seja diferente. Se você quer resultados diferentes, tem que fazer diferente. E uma coisa que tá aqui na minha cabeça que eu tenho que falar pra vocês, gente. Vocês podem ser a referência onde vocês estão usando a singularidade de vocês. Vocês não precisam copiar as outras pessoas, só que vocês precisam saber o que você tem de exclusivo, de único, de singular, que nenhuma outra pessoa tem. Porque aí você vai buscar os seus clientes, os seus alunos, que vão se identificar com a sua singularidade. Você não tem que necessariamente agradar todo mundo, porque a gente não consegue fazer isso. Mas em cima da sua singularidade, em cima do seu perfil, você atrai clientes diferentes. Então, em vez de ficar atirando para tudo quanto é lado, você vai atirar naquele que vai atrair. Isso não quer dizer, por exemplo, se você é um mental, que você só vai atrair mental, não. Muitas vezes você atrai um emocional. Olha só que coisa interessante. Mas para a gente falar sobre tipos de clientes também, precisa saber primeiro o seu. Então, assim, não vá atrás de outras coisas, não. Você já tem muitos recursos para utilizar para obter excelentes resultados. Mas você tem que saber quais são esses, né? Exato. Olha aí, gente, que maravilha ter a Simone aqui com essa energia maravilhosa. Quem chegou agora, não se preocupa, a live vai ficar disponível depois aí, se não me engano, por 24 horas, não é isso? Então você tem 24 horas para assistir, escutar um pouquinho, ter paciência para poder escutar coisas diferentes nesse mundo nosso tão redondo, assim, tão pequeno. Aliás, um mundo imenso, né? Mas tão pequeno em termos de se preocupar com essa parte, né, do autodesenvolvimento, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero estar mais em conexão com vocês por mais vezes e, quem sabe, ter a Simone aqui falando mais pra gente sobre os perfis comportamentais, os perfis de personalidade. Muito obrigada por vocês que acompanharam. Para quem vai acompanhar depois, entre em contato comigo para conversar um pouquinho. Adorei ter vocês aqui comigo. Um beijo, reverência para você.